se inscreva no canal e deixe seu like. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Niels Bohr. Niels Henrik David Bohr, Copenhague, 7 de outubro de 1885, Copenhague, 18 de novembro de 1962, foi um físico dinamarquês cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. Licenciou-se na sua cidade natal em 1911 e trabalhou com Joseph John Thomson e Ernest Rutherford na Inglaterra. Em 1913 conseguiu interpretar algumas das propriedades das séries espectrais do hidrogênio e a estrutura do sistema periódico dos elementos químicos. Formulou o princípio da correspondência e, em 1928, o da complementaridade. Estudou ainda um modelo nuclear da gota líquida e, antes da descoberta do plutônio, previu a propriedade da fissão nuclear, análoga à do urânio-235. Bohr recebeu o Nobel de Física em 1922 por sua contribuição na investigação da estrutura dos átomos e da radiação emitida por eles. A sua teoria para a explicação do modelo atômico proposto por Rutherford em 1911, levando em conta a teoria quântica, formulada por Max Planck em 1900, não foi inicialmente levada a sério. Depois, no decorrer e depois da década de 1920, vários físicos ajudaram a criar o modelo existente hoje. Entre estes físicos podem ser citados, entre outros, Albert Einstein, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. Biografia. Primeiros anos. Bohr nasceu em 7 de outubro de 1885 em Copenhaga, Dinamarca. Seu pai, Christian Bohr, foi professor de fisiologia na Universidade de Copenhaga e é o descobridor do efeito de Bohr. Enquanto sua mãe, Ellen Adler Bohr, nome de solteira Adler, veio de uma rica e proeminente família judia. Apesar de ter um fundo religioso, mais tarde renunciou à sua adesão a partir da Igreja Luterana e se tornou ateu. Seu irmão, Harald Bohr, foi um matemático e jogador de futebol olímpico que jogou na seleção dinamarquesa de futebol. Niels Bohr também foi um jogador de futebol apaixonado, e os dois irmãos tiveram um número de partidas para o time de Copenhaga Academisk Bold Club, com Niels no gol. Seu avô paterno, Henrik Georg Christian Bohr, foi um professor, teólogo e historiador dinamarquês. Sua avó paterna chamava-se Augusta Louise Caroline Rimestad. Seu irmão, o matemático Harald Bohr, iniciou o estudo das funções quasi-periódicas. Um dos seus filhos, Age Niels Bohr, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1975. Bohr casou-se com Margrethe Nordlund, com quem teve 6 filhos, 2 dos quais não sobreviveram. Seus filhos sobreviventes foram Hans Henrik, médico, Erik, engenheiro eletricista, Age, físico, e Ernest, advogado. Início de carreira. Quando ainda era estudante, um anúncio da Academia de Ciências de Copenhague, de um prêmio para quem resolvesse um determinado problema científico, levou a realizar uma investigação teórica e experimental sobre a tensão da superfície provocada pela oscilação de jactos fluidos. Este trabalho, levado a cabo no laboratório do seu pai, ganhou o prêmio, a medalha de ouro, e foi publicado em Transactions of the Royal Society, em 1908. Bohr continuou as suas investigações e a sua tese de doutoramento incidiu sobre as propriedades dos metais com a ajuda da teoria dos elétrons, que ainda hoje é um clássico no campo da física. Nesta pesquisa, Bohr confrontou-se com as implicações da teoria quântica de Planck.
No outono de 1911, Bohr mudou-se para Cambridge, onde trabalhou no laboratório Cavendish sob a orientação de Joseph John Thomson. Na primavera de 1912, Niels Bohr passou a trabalhar no laboratório do professor Rutherford, em Manchester, onde realizou um trabalho sobre a absorção de radiação alfa, que foi publicado na Philosophical Magazine, em 1913. Entretanto, Bohr passou a dedicar-se ao estudo da estrutura do átomo, baseando-se na descoberta do núcleo atômico, realizada por Ernest Rutherford. No mesmo ano, Bohr casou-se com Margrethe Nordlund, com quem viria a ter 6 filhos. Quando regressou à Dinamarca em 1913, Bohr procurou estender ao modelo atômico proposto por Rutherford os conceitos quânticos de Planck. Bohr acreditava que, utilizando a teoria quântica de Planck, seria possível criar um novo modelo atômico, capaz de explicar a forma como os elétrons absorvem e emitem energia radiante. Esses fenômenos eram particularmente visíveis na análise dos espectros luminosos produzidos pelos diferentes elementos. Ao contrário do produzido pela luz solar, esses espectros apresentam linhas de luz com localizações específicas, separadas por áreas escuras. Nenhuma teoria conseguira até então explicar a causa dessa distribuição. Em 1913, estudando o átomo de hidrogênio, Bohr formulou um novo modelo atômico, concluindo que o elétron do átomo não emitia radiações enquanto permanecesse na mesma órbita, emitindo-as apenas quando em deslocamento de um nível de maior energia, órbita mais distante do núcleo, onde a energia cinética do elétron tende a diminuir, enquanto que sua energia potencial tende a aumentar. Mas, sua energia total aumenta para outro de menor energia, órbita menos distante, onde sua energia cinética tende a aumentar e sua energia potencial tende a diminuir. Mas, sua energia total diminui. A teoria quântica permitiu-lhe formular esta concepção de modo mais preciso. As órbitas não se localizariam a quaisquer distâncias do núcleo, pelo contrário, apenas algumas órbitas seriam possíveis, cada uma delas correspondendo a um nível bem definido de energia do elétron. A transição de uma órbita para outra seria feita por saltos, pois, ao absorver energia, o elétron saltaria para uma órbita mais externa, conceito quantum, e, ao emiti-la, passaria para outra mais interna, conceito fóton. Cada uma dessas emissões aparece no espectro como uma linha luminosa bem localizada. A teoria de Bohr, que foi sucessivamente enriquecida, representou um passo decisivo no conhecimento do átomo. Assim, a teoria de Bohr permitiu a elaboração da mecânica quântica partindo de uma sólida base experimental. A publicação da teoria sobre a constituição do átomo teve uma enorme repercussão no mundo científico. Com apenas 28 anos de idade, Bohr era um físico famoso com uma brilhante carreira. De 1914 a 1916 foi professor de física teórica na Universidade de Victoria, em Manchester. Mais tarde, voltou para Copenhaga, onde foi nomeado diretor do Instituto de Física Teórica em 1920. Em 1922, a sua contribuição foi internacionalmente reconhecida quando recebeu o Nobel de Física. No mesmo ano, Bohr escreveu o livro The Theory of Spectra and Atomic Constitution, cuja segunda edição foi publicada em 1924. Prédio do Instituto Niels Bohr da Universidade de Copenhague. Com o objetivo de comparar os resultados obtidos por meio da mecânica quântica com os resultados que, com o mesmo sistema, se obteriam na mecânica clássica, Bohr enunciou o princípio da correspondência.
Segundo este princípio, a mecânica clássica representa o limite da mecânica quântica, quando esta trata de fenômenos do mundo macroscópico. Bohr estudou ainda a interpretação da estrutura dos átomos complexos, a natureza da radiação X e as variações progressivas das propriedades químicas dos elementos. Bohr dedicou-se também ao estudo do núcleo atômico. O modelo de núcleo em forma de gota de água revelou-se muito favorável para a interpretação do fenômeno da fissão do urânio, que abriu caminho para a utilização da energia nuclear. Bohr descobriu que durante a fissão de um átomo de urânio desprendia-se uma enorme quantidade de energia e reparou então que se tratava de uma nova fonte energética de elevadíssimas potencialidades. Bohr, com a finalidade de aproveitar essa energia, foi até Princeton, onde se encontrou com Einstein e Fermi para discutir com estes o problema. Em 1933, juntamente com seu aluno Wheeler, Bohr aprofundou a teoria da fissão, evidenciando o papel fundamental do urânio-235. Estes estudos permitiram prever também a existência de um novo elemento, descoberto pouco depois: o plutônio. Em 1934, publicou o livro Atomic Theory and the Description of Nature, que foi reeditado em 1961. Em janeiro de 1937, Bohr participou na 5ª Conferência de Física Teórica, em Washington, na qual defendeu a interpretação de Lise Meitner e Otto Frisch, também do Instituto de Copenhaga, para a fissão do urânio. Segundo esta interpretação, um núcleo atômico de massa instável era como uma gota de água que se rompe. 3 semanas depois, os fundamentos da teoria da gota líquida foram publicados na revista Physical Review. A esta publicação seguiram-se muitas outras, todas relacionadas com o núcleo atômico e a disposição e características dos elétrons que giram em torno dele. Um ano depois de se ter refugiado em Inglaterra, devido à ocupação nazi da Dinamarca, Bohr mudou-se para os Estados Unidos, onde ocupou o cargo de consultor do Laboratório de Energia Atômica de Los Alamos. Neste laboratório, alguns cientistas iniciavam a construção da bomba atômica. Bohr, compreendendo a gravidade da situação e o perigo que essa bomba poderia representar para a humanidade, dirigiu-se a Churchill e Roosevelt, num apelo à sua responsabilidade de chefes de Estado, tentando evitar a construção da bomba atômica. Mas a tentativa de Bohr foi em vão. Em julho de 1945, a primeira bomba atômica experimental explodiu em Alamogordo. Em agosto desse mesmo ano, uma bomba atômica destruiu a cidade de Hiroshima. 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada em Nagasaki. Em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, Bohr regressou à Dinamarca, onde foi eleito presidente da Academia de Ciências. Bohr continuou a apoiar as vantagens da colaboração científica entre as nações e para isso foi promotor de congressos científicos organizados periodicamente na Europa e nos Estados Unidos. Em 1950, Bohr escreveu a Carta Aberta às Nações Unidas em defesa da preservação da paz, por ele considerada como condição indispensável para a liberdade de pensamento e de pesquisa. Em 1957, Niels Bohr recebeu o Prêmio Atomos pela Paz. Ao mesmo tempo, o Instituto de Física Teórica, por ele dirigido desde 1920, afirmou-se como um dos principais centros intelectuais da Europa. Bohr morreu a 18 de novembro de 1962, vítima de uma trombose, aos 77 anos de idade. Encontra-se sepultado no cemitério Assistens, em Copenhaga. Participou da 5ª, 6, 7 e 8 Conferência de Solvay.
Após ser laureado com o Nobel de Física de 1922, recebeu de presente da cervejaria Carlsberg uma casa próximo à cervejaria, que tinha uma torneira com cerveja abastecida diretamente da cervejaria. CERN. Niels Bohr é um dos pais fundadores do então Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, CERN, a atual Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conjuntamente com Pierre Auger, Raoul Daltrey, François de Rose e Levi Kowarski pela França e Eduardo Amaldi pela Itália. O professor Victor Weisskopf do CERN, antigo aluno de Niels Bohr, disse no dia da sua morte que as bandeiras do CERN estão a meia haste. O CERN perdeu um dos seus fundadores e o mundo perdeu um homem importante.